predileção por cada um de nós, Senhor, porque Tu nos escolheste, porque Tu queres manifestar a Tua misericórdia e a Tua bondade através de nós. Bendito seja, Senhor, porque Tu contas conosco para fazer a obra da salvação. Obrigado, Jesus, porque Tu submeteste todas as coisas a nós, como disse a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, porque Tu confias a nós, que nós possamos cooperar nessa obra de salvação. Por isso, louvemos ao Senhor, continua louvando ao Senhor, porque realmente você é um escolhido, é um instrumento do amor de Deus para o seu irmão, um instrumento do amor de Deus para quem está do seu lado hoje. Obrigado, Jesus. Maria Santa e ensina-nos a viver como escolhido. Olhos voltados para o céu, por Ele e por Ele construir a nova vida, a nova vida. Deus coloca nesse momento, nesse início dessa oração, nessa condução da oração, que é importante assumirmos o nosso papel. O que podemos fazer? Nós temos que fazer o possível. E nessa possível, eu quero que vocês agora apresentem para o Senhor a sua disponibilidade. Qual é a sua disponibilidade? Qual é o seu possível? Dentro dessa disponibilidade que só você e o Senhor conhecem, que você não tem que contar para ninguém, é um compromisso seu com Deus, que agora a gente possa se apresentar. Eu, bem rapidinho, né, porque somos muitos. Eu, Denise, estou aqui. Me assumo esse compromisso de hoje estar aqui para discutir as possibilidades de pensar o Evangelho da Caridade. Sou assistente social, estou lá no norte de Minas, em Montes Claros. Valéria, assistente social do Rio de Janeiro. Com certeza o Senhor acolhe agora a disponibilidade do nosso coração, né? Aquilo que a gente apresentou nesse momento breve de oração. Vamos colocar no coração de Maria todas essas intenções, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, primeiro eu vou falar, a gente está aqui nessa mesa temática do Evangelho da Caridade, e esse ano, nesse ENU, a proposta é um pouquinho diferente. Então, o que a gente quer? A gente quer que seja realmente uma proposta de trabalho, né? Ou seja, que os profissionais aqui presentes, através de um facilitador, que é o Renato, que depois a gente vai apresentar o Renato, ele vai apresentar o tema, mas somos nós que vamos elaborar propostas, que vamos ver essa realidade, a partir dessa realidade que nos é apresentada, julgarmos essa realidade pelos critérios do Evangelho, né? E depois, posteriormente, a gente elaborar ações concretas, né? Como agir a partir daquilo que a gente analisou. E como vai ser? Então é importante que quem está nessa mesa temática esteja nessa mesa hoje
e amanhã também, porque a gente vai dar continuidade a esse trabalho. E então hoje nós vamos ver o método ver e o julgar. E a gente vai fazer uma síntese, vai ter um momento de partilha, né? Vai ter o facilitador, depois a gente vai fazer um intervalozinho, né? Depois a gente vai apresentar para vocês quais as perguntas vão ser direcionadas. Diante dessa realidade que se apresenta, né, o que isso tem afetado a mim, o que isso tem afetado a minha comunidade e como é que isso tem afetado a sociedade. A mesma coisa em relação ao julgar, como é que eu avalio pelos critérios do Evangelho essa realidade, pessoalmente, comunitariamente e societariamente. E depois, amanhã, posteriormente, a gente vai fazer a proposta do agir também. A gente vai ter partilhas em grupos, e por isso que vocês receberam esse númerozinho aí. Cada um vai ficar no seu grupinho, né? E depois que a gente fizer toda essa análise, vai ter uma pessoa para sintetizar, nós vamos recolher as respostas e depois vamos fazer o encerramento. Alguma dúvida? Não? Tudo certinho? Tá bom. Que nós pudéssemos agora, né, na apresentação do Renato, rezar um Pai Nosso por ele e por nós, para que possamos estar abertos a essa ação, a olhar o Evangelho, né, da caridade, e que a gente pudesse apresentar então. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu vou passar agora para o Renato se apresentar. Ele faz um trabalho lá na ABAM, mas vou deixar que ele mesmo fale um pouquinho dele. Boa tarde, gente. Quero dizer que é uma grande alegria estar participando desse ENUR com vocês. Eu, apesar de nunca ter feito parte de GOL ou de EPP, tem 10 anos que eu participo ajudando em palestras no RUA, no ENUR, no GPP de Juiz de Fora. Eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Quer dizer, Juiz de Fora é no interior do Rio de Janeiro, né? No interior do Rio, mas alguns dizem que é Minas Gerais. Eu queria colocar que eu me identifico com muitos de vocês, porque eu acabei rodando muito na minha formação. Minha primeira formação é física, eu sou graduado em física, mas fiz pós-graduação em psicologia, pós em filosofia, pós em administração, e agora estou começando mestrado em sociologia. Quer dizer, eu dei uma rodada enorme, né? Então me identifico com um monte aqui, né? E estou há 21 anos fazendo trabalho de pesquisa em cima de pobreza. E, na verdade, daí que parte todo o trabalho que eu desenvolvo hoje. Eu sou presidente de uma ONG e de uma CIP. A ONG chama BAN, o CIP chama Instituto Humana, que desenvolvem. A ONG está mais na linha de desenvolvimento de projeto e o CIP mais na linha de assessoria e consultoria de projetos para outras entidades. Então, reforço a minha alegria de estar aqui, me emociona muito estar no meio de jovens que buscam a Deus de maneira séria. Também fiz teologia há muitos anos, então desenvolvo na área de pregação, de palestras. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui mesmo. Bom, primeira coisa que eu queria fazer com vocês, infelizmente tem que usar microfone, porque está gravando ali, gostaria de estar mais, né, o microfone ele distancia um pouquinho, gosto de estar mais batendo papo. Então eu queria já colocar que a grande base dessa nossa conversa é que ela seja uma conversa mesmo. Eu queria que vocês se manifestassem. Tá? Eu quero ouvir vocês, eu quero partilhar com vocês, discutir com vocês essa temática. Bom, meu primeiro objetivo, eu montei um pequeno slide, que é uma proposta do ENUR, de sensibilização. O objetivo é apresentar algo bem concreto que introduza na nossa temática, que é o Evangelho da Caridade. E a questão que eu vim provocar vocês aqui é, será que existe pobreza? Pode parecer uma pergunta simples, boba, né? Mas eu gostaria de provocar vocês, porque a minha experiência mostra que a pobreza ela é uma realidade que nos incomoda. E como qualquer realidade que nos incomoda, a gente gostaria de pensar que ela não existe assim, de maneira tão forte, tão veemente,
E tem hora que parece até que a gente esquece o que é e que ela existe de verdade. Então a minha provocação é essa. Será que existe pobreza? Será que existe? A gente sabe o que é isso? Né? Na verdade, quanto mais eu pesquiso a pobreza, mais eu vejo a complexidade do tema. Né? Então eu quis fazer uma pequena introdução com vocês. Então eu coloquei ali, a pobreza está dentro de um conjunto de realidades, como a doença, a morte, que nos incomodam tanto que muitas vezes a negamos e tentamos ver como se elas não acontecessem ou existissem. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. A negação é tão poderosa que perdemos a capacidade de imaginar as realidades vividas por muitas pessoas, famílias e comunidades. Podemos dizer que existem dois Brasis no imenso território nacional. Um contingente significativo da população está à margem, clandestina e excluída da sociedade brasileira oficial. Milhões de pessoas não têm certidão de nascimento, de batismo ou casamento, não têm endereço, não pagam conta d'água, luz ou telefone, não possuem carteira de trabalho, não pagam impostos, não têm conta no banco, não sabem ler ou não entendem o que leem e não conseguirão entrar no mercado de trabalho oficial, cada vez mais qualificado. É a população com maior mobilidade geográfica, a primeira a ficar desempregada em momentos de crise e a que mais sofre o impacto da instabilidade econômica. E aí eu queria provocar, tentando refletir com vocês que a pobreza tem uma história, ela tem cheiro, ela tem gosto, ela tem endereço, ela tem alguns sonhos. E aí eu quis, de repente, usando imagens, porque as imagens são fortes, coloquei 3 situações, em poucas imagens, vividas na cidade de Juiz de Fora. Tá? Situações que eu vivi, então as fotos eu tirei, não tirei da internet, eu tirei essas fotos, eu convivo com essas famílias. Tentar fazer uma microprovocação sobre essa realidade. Vamos lá. Primeiro, apresento a história do João, nome fictício. João é um jovem de Juiz de Fora. Ele vive 2 momentos distintos na sua história familiar. Na primeira configuração de família, ele teve 3 irmãos. Com a morte da mãe com câncer, o pai muda de um bairro, muda para outro bairro e se casa com uma mulher separada que tinha 4 filhos. Funda-se aí uma nova família com 7 filhos e logo depois nasce o único filho do fruto desse pai e dessa mãe. Então ficam 3 de uma família, 4 da família e 1 das 2. Tá? São 8 filhos que moram nessa família. Diante das divergências com a nova família, esse rapaz, o João, é convidado a sair de casa e vai viver no microporão abaixo da rua, entre o muro da casa de seu pai e o muro de contenção da rua. Vamos lá, vamos ver. Bom, aqui então, eu tirei essa foto, estou no nível da rua, tá? Aqui é a entrada da casa do João. Isso aqui é a porta da casa dele. Tudo bem? Eu estou no nível da rua. Aqui é um depósito de lixo, tá? Que fica na frente da casa do João. Pode passar. Mais um. O que fica em cima da casa do João? O João mora embaixo disso aí. O pai dele faz reciclagem de lixo. Então, isso aí, ele ajunta todo esse material para depois reciclar. E o João mora embaixo. Vamos lá. Essa é a casa do João. Bom, primeiro lembrar que, eu não sei quem trabalha bem com a ideia de volume, então eu quis colocar aqui, a casa do João tem 6 metros cúbicos. Um banheiro pequenininho tem 12 metros cúbicos. Um banheiro bem pequenininho. A casa dele tem 6 metros cúbicos. Na prática, a casa dele, só para você entender, ela tem 1 metro de altura, 2 metros de largura e 3 metros de comprimento. Então, quando eu tirei essa foto, eu estava agachado, engatinhando mesmo. Tá? Então aqui você vê, essa é a casa toda do João. Tá? Vamos continuar que vai dar para ver melhor. Vamos conhecer o quarto da casa do João. Tá? Então aqui nós temos 1 metro, só para você entender. Então a cama do João, ali o armáriozinho dos mantimentos dele. Pode seguir. Essa é a cozinha do João. Então aqui a gente vai ver um pouco de óleo velho que ele guarda. Aqui é como se fosse uma churrasqueirazinha que ele queima madeira para fazer a comida. Aqui ele tem a água, a lixeirinha dele. Tá? Seguindo. E aí eu faço uma provocação no sentido de que essa é a gruta de Belém, no sentido bíblico mesmo da gruta de Belém, no formato da modernidade. Mais um. Tudo bem, vamos trocar de família agora. Tá? Nós temos uma família 2. Uma mãe separada cria 3 irmãos que ganham uma casa dos vicentinos, da Igreja Católica. Depois de alguns anos moram na casa 7 pessoas e 9 gatos. A família possui o costume de acumular roupas. Essas são tidas como um bem para a família. Tá? Ao realizar uma obra na casa, foram retirados mais de 60 sacos de 50 quilos de roupas, cada um. Além disso, diversos escorpiões, uma cobra com um filhote,
9 garrafas PET cheias de urina. Nós é que fizemos a obra nessa casa e é muito interessante, e eu não vou aprofundar aqui, pena que não dá tempo, mas compreender o que significa a roupa para essa família. É um significado muito interessante, daí a gente vai entender o porquê que eles acumularam aí aproximadamente 300 a 400 quilos de roupa. Né? Você não via, aqui não sei se dá para ver bem a foto, não dá para ver as paredes nem o chão, tudo é roupa. Tá? Todas as paredes são cheias de roupa, até o teto, o chão, você não viu o chão da casa. Tá? Essa é uma segunda família que a gente acompanha. Pode seguir. Aí a cozinha da casa, tá? Aqui a pia da cozinha, tá? Isso aqui é o banheiro. Aqui tem um monte de roupa, mas pulando isso aqui mora uma senhora idosa. Ela tem 70 anos de idade, ela dorme aqui nesse espaço, que não tem janela, obviamente. Tá? O pé direito é baixo. Aqui não é um fogão de lenha, aqui é uma fogueira. Porque o fogão de lenha é uma coisa, a fogueira é outra. O fogão de lenha tem chaminé, tem estrutura para saída da fumaça, tem toda uma estrutura física para o fogo acontecer. Ela faz uma fogueira dentro de casa, lembrando que tem roupa para todo lado. Beleza? Seguindo. Bom, aqui é o banheiro, né? É o banheiro dela. Tá? Aqui não dá para ver, isso aqui é o chuveiro dela. É uma torneira com um pedacinho de conduíte de parte elétrica. Tá? Aqui é o acúmulo de roupa, só para você sentir assim, as fotos foram difíceis de tirar porque tinha roupa para todo lado. Então você entrava assim, você não sabia como tirar a foto, né? Pode seguir. Bom, e o último caso que eu queria apresentar para vocês, tá? São 3 casos simples, só para introduzir, a gente refletir assim, será que realmente existe pobreza? Né? Será que existe isso mesmo? Que água você bebe? Qual o seu conceito de água potável? Legal é a ideia dos conceitos, né? A primeira questão que quem quer fazer um trabalho social é a dificuldade de ser fenomenológico, no sentido de chegar ali aberto a compreender a linguagem local, a cultura local, os conceitos locais, as regras locais, os valores locais. É muito difícil fazer isso. Então, obviamente, a gente transpõe, a gente leva todos os nossos conceitos, todos os nossos modelos para aquele bairro, aquela realidade que a gente está indo. E isso é o primeiro problema. Esse é o primeiro problema que causa diversas questões. E aí eu queria mostrar para vocês que os pobres muitas vezes são obrigados a flexibilizar o seu conceito de água potável. Exemplo, isso também é em Juiz de Fora, no bairro chamado São Pedro. Eu fiz um trabalho lá uma vez. Aqui era uma invasão, esse terreno todo invadido. Então essas casas, elas não eram casas de alvenaria, elas eram construídas de madeira, de plástico, de restos de material. E o problema é que esse local não tinha nem esgoto, nem água potável. E o que eles faziam então? Eles descobriram que na parte baixa do bairro tinha esse riachozinho ali que eles fizeram um laguinho. Eles fizeram isso aqui, o laguinho. Né? Pena que aqui a iluminação não permite você ver direito a cor da água, mas aquela água ali é um meio cinza. É uma cor, né? Uma cor acinzentada. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi perceber que eles não tinham banheiro nas casas, então que eles defecavam nas árvores, na região atrás da casa. Né? E o que acontecia? Aqui está para ver direitinho. Eu estou no alto do morro, esse laguinho aqui está do lado de cá. Tá? E aqui ficam as casas que ficam num ponto inclinado. E eu comecei a pesquisar com eles, como é que vocês fazem para ir no banheiro? Não, a gente vai no banheiro ali, tá, beleza. Onde fica o local que vocês pegam água? Não, fica na parte baixa do bairro. E aí, obviamente, quando a gente vai ver, qual é o problema disso? É que quando chove, a água carreia tudo para esse laguinho. E foi muito interessante que quando eu tirei essa foto aqui, tinha um menino fazendo xixi, e aí 5 minutos depois, estou tirando a foto, batendo papo com eles, vem uma senhora com a canequinha na mão. Ela vai lá e pega a água. Aí eu perguntei assim, o que você vai fazer? Ela, não, eu vou fazer o arroz de hoje. Aí eu, tá. Tudo bem. Esse tem mais um. Essas realidades existem em todos os estados do Brasil. O maior passo para a mudança dessa realidade é admitir que ela existe. Somente vendo a pobreza, sentindo o seu cheiro, ouvindo as suas histórias, tiramos a indignação e o constrangimento necessários para nos comprometermos com essa causa. É só uma introdução, tentando provocar vocês no sentido seguinte. Para mim, o maior desafio que nós temos, católicos, conscientes de nossa fé, o primeiro passo, depois de ser cristão autêntico, é admitir que essa realidade existe. Admitir mesmo, ir lá. Porque existem realidades na pobreza que eu tenho acompanhado nesses 21 anos que são inacreditáveis. Você não acredita que existe. Só indo lá, só convivendo que você consegue perceber o seguinte, cara, isso existe. E penso que é a partir daí que você gera um movimento interior diz o seguinte, como cristão, como católico,
eu preciso me envolver. Eu preciso me comprometer. De alguma maneira, vamos ver se a gente discute como, mas eu preciso me comprometer e preciso me envolver. Eu não posso negar isso, essa realidade. Falando só mais uma, para a gente iniciar para o outro slide, você já pode trocar enquanto isso. Não é uma realidade, pelo menos da região que eu acompanho, né, a fome. É interessante, existem estudos interessantíssimos mostrando que a gente tem um conceito de fome muito africano, né? A fome no Brasil ela tem uma outra configuração, você tem muito mais a desnutrição do que a fome em si. Mas eu já acompanhei em Juiz de Fora, as situações são pontuais, mas são inacreditáveis, mesmo sendo pontuais, de uma família que passou 5 dias comendo papel higiênico, que não tinha comida. Existe isso? Existe isso. Bom, então, uma microintrodução, só no sentido de provocar vocês de que existe uma realidade que clama uma resposta nossa. Como cristãos, como católicos, como universitários, como profissionais, que resposta nós daremos? Vamos lá, vamos tentar. Bom, ainda fazendo agora alguns dados oficiais, ou do IPEA, ou da Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios, passar alguns dados para vocês, só para vocês terem uma ideia, né? Em 1999, os 50% mais pobres se apropriaram, naquele ano, no Brasil, de 13,5% da renda, enquanto o 1% mais rico ficou com 13,8%. Tudo bem? Então, aí eu estou tentando mostrar a desigualdade. Um brasileiro pertencente a 1% mais rico pode gastar em 3 dias o mesmo que o brasileiro nos 10% mais pobres só conseguiria gastar em 1 ano. Quase 50 milhões de pessoas no Brasil vivem com renda familiar, não é renda per capita, é renda familiar, tá? Inferior a R$190 por mês. No ritmo em que estamos levaremos 46 anos para que 95% da população do Brasil tenha acesso a saneamento básico. Então aqui é uma introdução, eu estou no ver, eu vou trabalhar aqui o ver e julgar hoje, uma introdução só para mostrar para vocês. Primeiro eu mostrei a realidade em fotos de Juiz de Fora, agora eu estou mostrando a realidade em números do Brasil, em órgãos oficiais. Só para a gente tentar mostrar primeiro, existe uma realidade social desafiadora ao nosso redor. Existe, não dá para negar. Beleza? Bom, segundo passo, vamos falar de ética. A ética nos convida a agir. Diante dessa realidade desafiadora, eu coloquei aqui 2 estudos, tá? Que vão trabalhar um pouco essa questão. O Brasil é o 3º país com maior desigualdade de renda no mundo. 3º país na desigualdade. Estamos atrás apenas de Malawi e África do Sul. Henrique Barros, que fizeram essa constatação em 2001. Então, eticamente, somos convidados a não aceitar essa situação. Eticamente. A não aceitar essa situação de desigualdade. Segundo, um pobre tem uma expectativa de vida quase 20 anos menos do que a população mais rica e uma taxa de mortalidade 3 vezes mais alta. Ele vive 20 anos menos e tem 3 vezes mais chance de morrer do que alguém da classe alta. Vivemos então, ou pior, vivemos e convivemos com uma situação desumana que mata muitas pessoas por dia. Aí vem a pergunta, será eticamente aceitável a desigualdade no Brasil? E aí, dando uma paradinha por enquanto, fica naquele mesmo isso. Eu queria dizer o seguinte para vocês. Pela apresentação aqui, alguns de vocês viajaram horas, muitas horas, para chegar até aqui. Muitas horas. Né? Sei disso. E eu fico me perguntando o seguinte, se você sai de tão longe para passar 4, 5 dias aqui, tem uma coisa linda por trás aí que eu não sei se você já parou para pensar. Tem alguma coisa forte dentro de você te incomodando. Você está em busca de alguma coisa. Não há dúvidas. Ou seja, eu cheguei aqui desde o início do encontro, estou participando com vocês desde o início do encontro, cheguei aqui na sexta-feira, de propósito, para estar junto com vocês. Para sentir esse calor, para sentir esse desejo, para sentir esse sonho. Tem falado muito na ideia de sonho. Né? Para sentir esse sonho.
Eu acho lindo isso. E, na verdade, a minha grande provocação é o seguinte: se você saiu de tão longe, se você reservou tantos dias, eu penso que você não está aqui à toa. Usando uma linguagem que eu vejo vocês usarem muito assim, Deus colocou no meu coração, desde o primeiro dia, que eu acho que nós estamos aqui efetivamente, e você especificamente, cada um está aqui, porque você tem um incômodo e porque chegou a hora de fazer alguma coisa. Porque eu tenho certeza que todos vocês, se você veio para essa mesa, de alguma maneira essa realidade te incomoda. Consciente ou inconscientemente, mas essa realidade te incomoda. A pobreza, a desigualdade. Mas a questão é, se fala tanto em civilização do amor, né? E é a base da Universidades Renovadas, mas eu queria colocar para vocês algo que a Gislene colocou ontem, que eu achei interessantíssimo na fala dela. Né? Nós precisamos, efetivamente, mais do que uma reflexão ética aqui. Nós precisamos de ser mais pragmáticos, ou seja, é hora de passar da instância da reflexão e buscar efetivamente o engajamento, o envolvimento. E eu penso que você não veio de tão longe só para refletir. Claro que refletir é muito importante, mas eu participei do ENUR 2008 lá em Palmas, e desde o ENUR 2008 com a mesa social eu estou assim, gente, beleza, eu pesquiso pobreza, eu adoro refletir, adoro aprofundar, mas eu penso que nós vivemos numa realidade de que toda essa reflexão, toda essa energia, todo esse movimento, eu preciso sair daqui com uma proposta concreta de envolvimento, de engajamento. Então, nesse momento, eu queria, usando uma linguagem bem religiosa, dizer o seguinte: penso que você não está aqui à toa. Penso que Deus te atraiu aqui, e se Deus te atraiu aqui, não é somente para você sair daqui incomodado com a pobreza, achando, nossa, esse negócio é sério. Poxa, não. Se Deus te atraiu aqui, é porque Ele quer que efetivamente você se engaje lá na sua comunidade, tá? Numa ação, num movimento, que não negue essa realidade, mas que de verdade você perceba que você pode sim fazer alguma coisa, tá? Para dar uma resposta enquanto cristão para essa realidade, dentro da sua profissão. Eu, enquanto físico, durante muitas vezes, né, eu utilizava da minha profissão para mexer nas questões sociais. Seja para provocar os alunos, que eu dei aula durante muito pouco tempo, mas provocar os alunos a uma experiência de Deus a partir da física. Quantas vezes fiz isso? Né? Então, só fechando essa introdução, mas eu queria que você, nesse momento, parasse para pensar o seguinte: não estou aqui à toa. Não cheguei nessa mesa aqui à toa. Né? Isso me incomoda e é hora de eu perceber que a civilização do amor não será construída somente com reflexões. A civilização do amor, como diz São Paulo em 1 Coríntios, ela é construída na medida em que eu me comprometo, que eu me envolvo, que eu percebo que eu posso fazer alguma coisa? Sim, posso fazer alguma coisa. Que seja pouquinho hoje, mas eu posso fazer. E tem uma música muito linda, Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Sabe tocar essa música? Uma música antiga, lá do interior de Minas. Né? Quem conhece essa música? Conhece? E aí tem um pedacinho dela que fala assim, olha, se parecer tua vida inútil caminhar, lembra que abres caminho, outros te seguirão. Penso que essa é a palavra para nós hoje. Né? É hora de abrir caminho. Hora de abrir caminho. Porque, sabe o que eu vejo? Eu entrando no mestrado agora em Sociologia, eu tô tendo a graça de estar com um dos maiores especialistas em pobreza do Brasil, que é o Gessé de Souza. Tem vários livros. E na verdade, mas o que me incomoda efetivamente está no meio acadêmico, na área de pobreza, na área de ciências sociais, né, é perceber o seguinte, que você tem grandes teóricos, por exemplo, em Juiz de Fora. Eu estudo na Universidade Federal. E um dos bairros chaves que eu trabalho é o bairro Dom Bosco, que faz divisa, na verdade, o bairro Dom Bosco invadiu até o terreno da Universidade Federal. Então não existe cerca, né? E, cara, é uma distância absurda.
É uma distância absurda entre aquelas duas realidades que estão dentro, quase uma da outra. Eu me assusto com isso. Eu saio da Universidade Federal e tem dia, eu vou para o Dom Bosco e eu falo assim, nossa, você tem ali grandes teóricos, mas que essa teoria ela não chega na prática. Ela não chega lá na comunidade. Ela não chega. Por outro lado, você tem lá na comunidade, que é a minha provocação aqui, um monte de gente fazendo um monte de trabalho lindo, mas que é um trabalho muito mais de amor, que é essencial, mas é um trabalho que resume no amor, na boa vontade. As grandes pesquisas, as técnicas, aquilo que se descobre, aquilo que se busca, não chega lá. Eu digo, cara, por isso que é muito importante para mim estar aqui com vocês. E vocês têm algo na mão que é lindíssimo. Na verdade, vocês têm duas questões aqui. Eu trabalho com duas questões com vocês. Primeira questão, que é levar a fé para dentro da universidade. Lindíssimo isso, lindíssimo. Mas outra questão também é você efetivamente pegar a fé e pegar toda a experiência técnica que você tem na universidade e levar isso para o mundo. Principalmente, aí falando no meu tema, na questão social. O que falta é isso. Eu fiz uma pesquisa uma vez que mostra que a cultura brasileira ela é dada ao voluntariado, ela é dada à questão social, ela é dada ao engajamento social. Só que, ao mesmo tempo, você tem o problema de que é muito amadora essa questão social. Ela é amadora. Você vê que as pessoas que se envolvem na questão social são pessoas que são muito mais coração do que técnica. Falta a reflexão técnica, o aprofundamento técnico no trabalho social. É o que eu mais vejo. Eu trabalho com consultoria, né? Eu vejo isso. As pessoas chegam, né? Nossa, nós estamos aqui nos doando e é muito comum me chamarem, olha, eu consegui uma verba legal, organizamos um projeto na comunidade, tem tudo, mas não funciona. Aí você vai perceber erros básicos na implantação do projeto, no levantamento da demanda, no estabelecimento da relação com a comunidade, N questões básicas em qualquer implementação de projeto social. As pessoas não sabem que deveriam fazer isso. Então vocês, para terminar isso aqui, vocês têm uma grande oportunidade na mão. E eu queria dizer o seguinte, por isso eu penso, vocês não estão aqui à toa. Que efetivamente vocês possam sair daqui hoje mexidos e tocados e pedindo a Deus que mostre o seguinte, é verdade, chegou a hora? Será que chegou a hora desse negócio aí que está me incomodando há um tempão? Né? Tem um negócio aqui que me diz não, sim, vai, não, poxa, podia fazer, não, peraí, não é agora. Pois é, se você está nesse momento, meu irmão, é hora do vai. É hora do vai. E o que eu vou tentar provocar vocês para amanhã é que efetivamente no agir nós consigamos construir alguma coisa para não ficar só na reflexão. Vamos lá? Vamos olhar para a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia nos ajuda a motivar enquanto cristãos agora, né? Bom, primeira questão, vamos ver. Jesus fala da necessidade de amar. Eu não sei se vocês já perceberam, esses dois textos aqui são muito conhecidos, mas tem uma diferença fundamental entre os textos. O primeiro texto diz assim, ame o próximo como a ti mesmo. Mateus 22:40. Então Jesus coloca como referência do amor ao próximo, que amor? A mim mesmo. É uma referência importantíssima. Né? Para quem faz psicologia, vai lembrar que um dos perigos do trabalho social, quando você olha na relação, na questão da emoção, é o desenvolvimento da codependência. Que é quando eu me perco nesse amor ao próximo, né? Me perco nessa relação e que isso começa a fazer mal para mim. Eu começo a depender da dependência do outro em relação a mim. Isso é um perigo, preciso estar atento a isso. É um dos desafios do trabalho social. Jesus, sabiamente, dá um parâmetro. Não, peraí. Você deve amar o próximo, mas a referência do amor ao próximo é o amor a si mesmo. Não deixe de se amar para amar o próximo. Senão, essa relação ela pode ser complexa. Mas, olha, é muito legal isso, né? E aí, Jesus depois avança. Ele dá um outro patamar mais complexo. Ele fala assim, não, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí fica um pouquinho mais complicado. Porque, na verdade, dependendo do que a gente fala, né? Dependendo da análise que você faz do Evangelho, Jesus nos ama sem medida. Jesus nos ama enlouquecidamente. É lindo perceber isso, né? Deus, que é a plena sabedoria, ficou louco de amor por mim e por você.
E é esse amor que nos move. Na verdade, esse amor é que move o nosso trabalho. Agora, eu tenho medo porque, assim, se deixar eu agarro aqui, a gente fica a tarde toda analisando esses textos. Mas eu queria só mostrar um detalhe aqui. Tem um texto interessantíssimo, que é o texto do bom samaritano, em que pergunta a Jesus, quem é meu próximo? Lembra desse texto? E Jesus vai tentar mostrar quem é o próximo. Todo mundo conhece o texto do bom samaritano, não conhece? Né? Ele descia para Jerusalém, e aí foi assaltado, né? Ficou lá, um homem foi assaltado, bateram nele, deixaram meio morto, né? Aí passou um sacerdote, passou um levita, passa o samaritano. E a pergunta do texto é mostrar quem é meu próximo. Segundo o texto, qual é a resposta que Jesus dá? Quem é o meu próximo? Vamos ver se vocês entenderam esse texto. Segundo o texto, o cara estava descendo a Jerusalém, então ele era um judeu. O primeiro cara que passa era um sacerdote. Se ele era sacerdote, ele era também um judeu, da mesma raça e da mesma religião. O segundo cara que passa era um levita, estudioso da lei, da mesma raça e da mesma religião. O terceiro cara que passa era um samaritano, historicamente inimigo dos judeus. Qual é a mensagem do texto? Sim, e que a princípio, os que eram a princípio próximos ficaram distantes. E o que era a princípio distante foi o próximo. Por quê? Quem é o meu próximo? Não é aquele que está próximo necessariamente, mas é aquele que eu me aproximo. Essa é a grande sacada do texto, é a alteridade. O texto trabalha a lógica da alteridade. Quantos próximos eu tenho? Tantos quantos eu me aproximar deles. Essa é a lógica linda do texto. Você terá tantos próximos quanto maior for a tua capacidade de se aproximar das pessoas, estabelecer laços com elas, compreendê-las e relacionar com elas. A lógica da alteridade. Lindíssimo esse texto. Então, quando Jesus fala aqui, olha, ame o próximo como a ti mesmo. Beleza, quem é meu próximo? Depende. São aqueles que eu me aproximo, são aqueles que eu me abro, são aqueles que eu enxergo. Essa é a primeira básica para ser meu próximo, né? Por isso que eu coloquei aqui, você precisa enxergar a pobreza. Porque se eu não enxergo a pobreza, eu estou distante dela. Não dá para estabelecer relações com essas pessoas. Então o que Jesus vai nos provocar aqui, primeiro é o seguinte, amor é base do cristianismo. Não dá para ser cristão, sem fazer uma experiência do amor. Primeiro. Segundo, Jesus fala de um amor-ação. Olha que legal aqui. Porque senão eu corro o risco de ficar num amor contemplação, num amor em que eu contemplo o amor, em que eu me sinto amado, em que eu reflito sobre o amor. Jesus, depois de colocar essa temática do amor, ele começa a falar num amor-ação, num amor pragmático, num amor concreto no meu dia a dia. Então ele vai dizer lá em Mateus 25, 40. Como eu não sabia se todos vocês seriam Bíblia, eu procurei colocar os textos literalmente aqui, tá? Ele diz assim, olha, em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes a um destes mais pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Né? Aquele texto que Jesus fala em Mateus 25, que ele vai se comparar, ele vai dizer que ele está no que tem fome, no que tem sede, no que está nu, no que está na prisão e no que está enfermo. Né? E vai colocar que quando nós desenvolvemos essas ações, nós desenvolvemos ações para com ele. Então aqui é importante, o mais importante para mim é mostrar que o amor tem que ser ação. Um dos textos mais fortes em relação a isso é o texto de Marcos 6, que é a multiplicação dos pães. Muito legal aquilo. Gente, eu queria chamar a atenção para esse texto. De repente vale a pena até ler. Quem está com a Bíblia aí? Pega aí. Estou vendo que vocês estão com a Bíblia, então vamos explorar um pouquinho mais aí. Vamos abrir em Marcos 6. Eu acho que esse texto é forte para nós. Marcos 6, 35. Super legal esse texto. Muito forte para a gente aqui. Marcos 6, 35. Beleza? Pode ler? Marcos 6, 35. Diz o seguinte. O povo estava reunido lá, Jesus pregou, eles rezaram, ouviram a palavra, meditação. E aí, a hora já estava bem avançada,
Quando se chegaram ele e os seus discípulos, disseram: esse lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para ir aos sítios e aldeias vizinhas a comprar algum alimento. Mas ele respondeu-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. Só isso aqui, não preciso ler mais não. O que esse texto mostra para a gente? Mostra como muitos cristãos fazem. Eles rezam, eles leem a Bíblia, eles foram querigmados, eles buscam a Deus, eles vão na missa, eles comungam, eles confessam, eles leem a Bíblia. Mas na hora do trabalho, o Senhor falou assim: não, temos que despedir esse povo, deixa eles procurarem uma solução, não posso fazer nada, não tem nada a ver com isso não é a ver comigo. Percebe a grande questão do texto? Você não assumiu o seu compromisso enquanto cristão. Você entende que a questão social não tem nada a ver com você. Que o ser cristão, esse é o problema, né? É distanciar o ser cristão da realidade social em que eu vivo. Não, a pobreza não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Né? E se você for analisar, até numa temática religiosa, gente, Deus não criou a desigualdade social. A desigualdade social é criada por nós. O problema é que isso é tão internalizado que eu aceito isso tranquilamente. Não. A mais-valia é a lei da mais-valia. Quem estudou mais, ganha mais. Quem estudou menos, ganha menos. Eu estou ganhando mais do que o fulano e tenho muito mais do que o fulano porque eu ralei. Ele não ralou. A gente internaliza essa lógica parece simples para a gente. Então é explicado, ou seja, existe uma estrutura de plausibilidade que me leva a crer que efetivamente o que está aí é o correto. Alguns nasceram para ganhar mais e outros nasceram para não ganhar. E o máximo eu vou pegar e vou dar uma esmola. Né? É isso mesmo? Será que é isso? Será que essa é a lógica? Ou eu estou aceitando isso como uma lógica, mas que efetivamente não é isso que... Sinceramente, eu não precisava nem usar Deus aqui para tentar entender que isso é errado. Mas como nós estamos num ambiente profundamente religioso, fica mais rápido e mais fácil. É óbvio que não é isso que Deus quer. É óbvio que essa lógica em que a gente vive de desigualdade, de enquanto algumas pessoas gastam dinheiros absurdos com coisas extremamente inúteis, outras pessoas estão morrendo. 3 vezes mais chance de morrer, 20 anos menos. Tá? E nós aceitamos isso, porque nós dormimos todo dia tranquilamente com essa realidade. Tranquilamente com essa realidade. Eu me lembro, foi muito interessante. Como eu já falei, quando eu entrei na casa desse rapaz, isso foi há 5 anos atrás, quer dizer, eu já estava há uns 16 anos fazendo trabalho social, já tinha visto muita coisa feia na minha vida. Mas eu me lembro que quando eu entrei na casa dele, eu fiquei umas 2 horas ali batendo papo com ele. Né? Depois... Hoje ele já mora numa casa, fez todo um trabalho com ele. Mas eu me lembro que eu saí dali e eu tinha uma reunião com uma parceria com um grande shopping de Juiz de Fora. E sabe quando você sai daquele bairro, eu saí da casa dele, eu tomei um choque de realidade no sentido de que eu falei assim, cara, existe isso. Tem hora que eu preferia acreditar que não existisse, porque eu ia dormir mais tranquilo, eu ia gastar mais fácil meu dinheiro. A gente gasta dinheiro com tantas coisas inúteis, né? E aí você começa a parar e fala assim, cara, não, essa realidade eu não posso aceitar, isso é inaceitável. Eu vivo numa sociedade que me educou, que me treinou a dizer o seguinte, não, é a lei da mais-valia. É isso aí. Alguns são quase predestinados a vencer e outros não. A ter e outros não. A ganhar mais. Eu ralei. Estou ralando aqui há 20 anos para ganhar o que eu ganho. Né? E aí você começa a buscar N justificativas para que você fique tranquilo nessa situação de omissão diante de uma realidade que está aí. Né? E o que Jesus nos provoca é isso. Essa fala de Jesus aqui tem que ser forte mesmo para a gente. Não, você precisa se comprometer. Tem a ver com você. Não seja mais um cristão que se omite e despede os pobres. Não, vocês vão embora agora, já rezei por vocês. Eu vou rezar para que essa situação mude. Né? Eu vou orar a Deus pedir um milagre para você. Porque só um milagre mesmo. Porque eu não vou fazer nada. E aí a grande questão que eu queria provocar para vocês, quando a gente fala em milagre, eu queria dizer o seguinte para vocês. Uma pergunta forte agora, né? Quando Deus age, e Deus age o tempo todo na minha, na sua, na nossa vida, eu quero perguntar a vocês, como é que Deus age? 99,9% das vezes, como é que Deus age? Através das pessoas. Eu pergunto agora, pensa um minuto só.
Qual é o braço de Deus nesse mundo? Cadê o braço de Deus? Cadê ele? Esse é o braço de Deus. Esse é o braço de Deus. Qual é a perna de Deus? Essa. A pergunta fundamental que a nossa temática vem fazer para você é o seguinte: e aí, Deus está tendo braço lá na sua universidade? Deus tem braço lá na sua cidade? Tem ou não tem? Porque essa é a grande questão que ele provoca os apóstolos. Ele quer dizer aos apóstolos o seguinte: ó, acorda, porque o meu braço está aí. E se você cruzar o braço, eu fico sem braço. Eu quero agir, mas não posso. Você é meu braço. E se essa realidade está como está, é porque eu estou sem braços. Ou com poucos braços. Deus não quer só boca. Deus quer braços, Deus quer perna. Essa é a grande sacada aqui do texto. Mais um texto de Lucas 16. Um pobre chamado Lázaro jazia coberto de úlceras na porta de sua casa. Ele bem que gostava de saciar-se do que caía da mesa do rico. Então são textos, repito, eu tive que escolher, o meu tempo é curto, né? Tive que escolher só alguns textos dos evangelhos que vão tratar como pano de fundo a pobreza, que vão tratar como pano de fundo a desigualdade social, que vão tratar também de Jesus tentando provocar os apóstolos ou o povo da época a um envolvimento social. É um envolvimento social. Você vai perceber que esse Lázaro aí, depois ele vai morrer, os dois morrem, Deus questiona por que ele não fez nada, né? Então faz todo esse questionamento. Então aqui, que fique forte para nós, que é, nos evangelhos, existe uma mensagem muito forte da vivência da caridade. Beleza? Segue lá. E aí, saindo dos evangelhos, eu queria só apresentar para vocês 4 textos, para vocês quiserem anotar. Depois eu disponibilizo isso aqui por e-mail, mando para quem quiser receber, tranquilo. Primeiro mostrando que a igreja primitiva tinha a caridade como ação básica, não sei se vocês sabem disso. Os diáconos que foram fundados aqui em Atos 6, eles foram fundados para desenvolver o trabalho social da igreja. Então já na igreja primitiva, já existia preocupação com o trabalho social. Está na base. Ou seja, qualquer cristão que renuncie o envolvimento social está sendo um cristão não pleno. Isso é bíblico. Bíblico. Não há como viver o cristianismo sem o envolvimento social. Depois Paulo faz coletas para as comunidades em dificuldade. 1 Coríntios 8, de 1 a 15. Mostra as coletas que Paulo fazia. O envolvimento social de Paulo. Depois tem um texto ótimo de Atos 20 e de Tiago 2 que eu quero ler. Atos 20 diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais aventurada coisa é dar do que receber. Então, em Atos dos Apóstolos, nós percebemos uma provocação de Paulo no sentido do trabalho social. E, por fim, em relação à Bíblia, pode passar? Esse texto eu queria ler com vocês. Queria convidar todos vocês a lerem comigo. É um texto muito conhecido, muito, mas ele tem muito a ver com o meu tema. Eu precisava ler esse texto. Ele tem a ver com o nosso bate-papo aqui. Vamos ler juntos? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Gente, esse texto é uma facada no meu coração. Uma facada no meu coração. Que eu leio esse texto e paro assim: cara, será que a minha fé é viva? Porque esse texto está dizendo o seguinte, olha, que a vivência da fé passa pela leitura da Bíblia, passa pela celebração eucarística, passa pela vivência sacramental, passa pela oração, mas passa também pelo envolvimento social. Se eu não tenho envolvimento social, eu coloco a minha fé como uma fé morta. Forte isso, fortíssimo isso. Por isso que eu disse, quando você chegar aqui, você não está aqui em vão. Porque de repente nós estamos aqui hoje aprofundando maneiras de reavivar nossa fé. De reavivar nossa fé. De ter uma fé viva.
Até que ponto eu vou ficar despedindo as pessoas, né? Acho que é legal. Foi o que Jesus falou lá para os apóstolos. Vamos despedir. Jesus não vai despedir, não. Um cristão não despede. Até quando você vai ficar despedindo a pobreza da sua porta? Diz, não, isso aí não tem nada a ver com isso, não. Isso aí não é meu dom, não. Isso eu não quero me envolver, não. Não, o negócio de pobre é meio complicado. Não, esse negócio aí eu não acredito. Até quando você vai ficar despedindo essa temática da tua vida, do teu coração, da tua vivência? É o questionamento que que Tiago aqui nos faz. Né? Não dá mais para despedir. É hora de assumir. E por isso penso que você que veio aqui, veio para viver essa grande oportunidade de refletir como é que eu vou fazer isso. Pode passar. Por fim, terminando o ver, duas ou três mensagens da Igreja Católica. Vamos ver agora, a Igreja atual nos convida à caridade. Já mostrei na Bíblia, mostrei na ética. Vamos primeiro pela ética, depois pela Bíblia. Agora vamos ver pela doutrina da Igreja. Pela doutrina da Igreja, dar de comer aos famintos é um imperativo ético para toda a Igreja, que é resposta aos ensinamentos de solidariedade e partilha do seu fundador, o Senhor Jesus. Documento do Papa, Caridade na Verdade, parágrafo 27. O dever imediato de trabalhar por uma ordem justa na sociedade é próprio dos fiéis leigos. Deus é amor, parágrafo 33, Bento XVI. Pode ir. E aí, a gente entra no julgar. A partir de agora, eu queria que vocês falassem mais. Né? Vocês estão falando muito pouco. Vamos provocar um pouquinho mais vocês aí. Né? O microfone sempre atrapalha, mas vamos tentar. Aí eu queria jogar algumas perguntas. Primeiro, vamos pensar um pouquinho, vamos julgar a vivência da caridade. Primeiro questionamento. Os cristãos vivem a caridade em suas vidas? Você acha que não? A maioria não. O que vocês acham? Sem dúvida, está muito avançado na experiência de Deus, né, nesse sentido. Puxa vida. Eu queria, só um minutinho, pegar a tua fala, e acho que a tua fala ficou mais uma vez, só para não perder, porque estão saindo muitas coisas legais, profundas. Vocês trazem uma coisa nova que meu tempo não me permite aprofundar, mas eu fiz uma pesquisa específica em cima disso. Que é no sentido de que, o que é essa tal caridade? Como a minha pesquisa não foi na linha religiosa, eu trabalhei a lógica da ajuda. O que era a tal ajuda pretendida numa relação? E, na verdade, uma das conclusões foi perceber que, muitas vezes, a ajuda está muito mais na relação do que em qualquer outra coisa que eu leve. Ou seja, quando eu busco uma ação social, quando eu busco a tal caridade, é importante perceber que, muitas vezes, o que a pessoa precisa está muito mais na relação, a relação é que vai lhe dar o que ela precisa, do que levar coisas. Levar coisas é o último papel de uma ação social. Por quê? Porque você tem que primeiro lembrar que a chave é trabalhar com a emancipação, com a autonomia, com a liberdade. E muitas ações sociais quebram justamente isso. Então, na verdade, essa pesquisa mostrou que tem muitas ações sociais que empobrecem a comunidade, que diminuem aquilo que a gente chama de capital social da comunidade. Elas mais empobrecem uma comunidade, uma família, do que efetivamente elas promovem o desenvolvimento social daquela família. Então, guarda uma coisa, a última coisa que se leva para uma relação são coisas, porque a primeira coisa que se leva para uma relação é você. Isso é chave. Chave, mas chave mesmo. E aí vem uma provocação que eu fiz no Enur, tem 2 anos que eu falei isso, vou repetir aqui. Porque todo mundo que é religioso, que é trabalho social, tem que pensar nisso. Tem uma fala que é bíblica. Não, bíblica não. A igreja trabalha isso de uma maneira muito linda.
Esse texto que eu acabei de ler ali, sutilmente, trabalha com diz assim, não, quando você ajudou quem estava na prisão, eu estava nele. E aí os cristãos têm uma postura perigosa aqui, perigosa, não é que eles fazem isso, mas tem um perigo aí, que é o seguinte, eu vou ajudar fulano porque eu vejo Jesus no fulano. Eu quero ver a imagem de Jesus Cristo preso, lá no Passa Fome. Lindo isso, tá? Lindo, mas cuidado, tem um perigo. O perigo é que eu já acompanhei ações em que a pessoa só conseguia ver Jesus no outro, não conseguia ver o outro. Por mais que possa parecer bobinho, eu estou falando aqui. Eu tenho que ver o outro. Eu tenho que me relacionar com uma pessoa, estabelecer laços com ela, porque é daí que surge ajuda. Posso, devo, é importantíssimo ver Jesus nela, mas eu tenho que ver a pessoa. Eu tenho que me estabelecer relações, porque é daí que surge efetivamente o trabalho social, a caridade. Não, eu acho legal a sua colocação, mas eu acho que o que está por trás do que ele traz, que é o que o bispo falou, que é muito forte, que é o seguinte. O perigo de algumas paróquias é viver em função delas mesmas. É tanta obra, tanta coisa, tanta melhoria, que nunca sobra, porque efetivamente, não sei se vocês sabem disso, a igreja não tem como doutrina oficial, mas a CNBB, ela aconselha que o dízimo tem que ter 3 dimensões, e uma dimensão do dízimo é a dimensão social. Só que, quando você olha numericamente nas paróquias, é assim, 6%, 8% do dízimo vai para a coisa social. E o resto fica absorvido dentro da própria igreja. Você entendeu, Tony? Então eu acho que é isso que o bispo trouxe. Não é nem meu tema aqui, tá? Mas porque é um tema de que nós cristãos temos que levar nossas paróquias a refletirem qual o percentual do dízimo da minha paróquia é investido na questão social. Porque, por mais que é óbvio que é o que eu coloquei, a questão social não perpassa só pelo recurso, passa pelo recurso. Qualquer um que faz projeto social sabe que com R$0 é muito difícil fazer um projeto social. Você tem no mínimo vale transporte para ir até a comunidade. Então, com R$0 é muito difícil fazer projeto social. É muito difícil. Então, precisa do recurso. E o que a gente vai perceber é que algumas paróquias se envolvem menos do que poderiam por uma questão de refletir sobre esse investimento necessário para a questão social. E que esse bispo mostra que tem uma sensibilidade interessante para isso, né? Tudo bem. Vamos passar para a segunda pergunta, por causa do tempo? Até quando você vai falar da civilização do amor? Há mais de 200 anos atrás, um santo da Igreja Católica, São Vicente de Paulo, tinha uma frase que, no início da minha caminhada, me tocou muito. Né? Porque eu comecei o trabalho social dentro do trabalho religioso. Eu comecei dando cursos bíblicos nas comunidades, e ao ter que entrar nas comunidades, visitar as casas para fazer evangelização, isso 1990, 89, 90, 91, é aí que eu começo a ver que existia uma realidade social que eu não podia negá-la. E aí, naquele momento, uma frase de São Vicente de Paulo me tocou muito, que ele diz assim, antes de ensinar as pessoas a salvarem as suas almas, é preciso permitir que elas vivam em condições tais que possam perceber que tem uma. São Vicente de Paulo vai dizer isso há mais de 200 anos atrás. Isso é, vamos dizer, entre aspas, é antigo. Nós é que demoramos para enxergar isso. Mas ele já nos diz isso há 200 anos. Quem mais quer colocar sobre essa questão da civilização do amor? Chega de eu não fazer porque o outro não faz. É o momento de eu começar a fazer. Isso mesmo. Só uma questão para passar para você que eu queria pontuar aqui. Gente, eu estou provocando vocês, mas eu queria colocar que não é ruim falar da civilização do amor. Pelo contrário, sabe por quê? Porque é falando que eu vou introjetar isso aí, que eu vou internalizar essa ideia. Tanto a teologia quanto a antropologia concordam na linha de que o mundo é construído pela palavra. Gênesis 1 vai dizer, no princípio era o caos, aí Deus disse, faça-se. A fala de Deus é que constrói. O mundo é construído pela palavra, é isso mesmo. Então, é na palavra eu vou falando e aquilo vai me incomodando, tal momento eu já assim, chegou a hora.
Né? Você chega àquele momento do insight. Eu estou querendo dizer o seguinte, eu penso que você que está aqui é porque deve estar chegando esse momento. E eu rezo para que seja nesse Enur. Compreende? Eu rezo para que efetivamente, aqui, hoje, amanhã, até terça-feira, diz assim, é agora. Sabe? Chegou. Eu estou falando nessa civilização e vou continuar falando, mas só que isso chegou num momento de pressão dentro de mim que eu digo, é agora. É isso. Né? Então, é isso que eu penso e para isso eu rezo. Né? Nesse encontro. Você traz uma questão que aí eu queria gastar só um minuto nela, porque meu tempo está no final. Vou abrir para você. Sabe o que me incomoda aqui, efetivamente, a minha presença aqui? Eu vinha para cá pensando assim, meu Deus, mais uma vez eu vou trabalhar o querigma social. O que eu quero dizer com essa minha afirmação? Eu quero dizer o seguinte, eu gostaria de chegar aqui e já pegar situações em que eu pudesse aprofundar. Eu amo essa questão, eu pesquiso isso. Né? Essa questão da como que a pobreza se forma, como lidar com ela. Eu gostaria de todas essas questões. Então, eu rezo para que amanhã, no julgar, no agir, quer dizer, efetivamente a gente consiga criar questões aqui que possam fazer com que no próximo Enur a gente de novo não esteja no patamar seguinte. Vocês precisam fazer trabalho social. Compreende o que eu quero dizer? Que é o querigma social. Vamos começar. Não, eu acho que já aqui é um espaço maravilhoso para a gente discutir tecnologia social. Ou seja, discutir questões muito mais profundas de quais são os caminhos que cada local está encontrando, como é que a gente vai trocar experiência, como é que a gente aprofunda na temática para qualificar nosso trabalho social. Eu estou aqui tremendo, porque eu queria aprofundar nessas questões. E a gente chega aqui, não. Nós estamos aqui tentando mostrar que é importante fazer trabalho social. Compreendem qual é a questão? Então, eu discuti com a coordenação nacional dizendo o seguinte, gente, eu queria mais. Nossa, mais uma vez, nós vamos de novo começar a dizer, gente, Jesus mandou fazer trabalho social, é muito importante. Legal, eu acho lindo fazer isso, faço isso com toda alegria. Mas eu acho que vocês, cara, vocês têm uma oportunidade gigantesca de fundo nessas questões, sabe? Em fundo. E eu venho aqui, aqui é o espaço que eu vou poder brincar mesmo com o negócio, aprofundar, discutir, jogar. Não. É importante fazer trabalho social. Você entendeu? Né? Então, peraí que tem alguém lá que... você que tinha levantado primeiro. É o que ele falava ali da manutenção do privilégio. Nós, cristãos, muitas vezes somos privilegiados e mantemos esse privilégio. Dizemos o seguinte, isso é normal. Eu nasci privilegiado e o outro não. Tudo bem. Né? E é isso, está na mão de vocês. Eu quero dizer o seguinte, vocês estão vivendo um momento dentro da Universidades Renovadas privilegiado. Eu conversava com a Denise e com a Valerinha dizendo o seguinte, olha, eu desconfio e rezo para que vocês que estão aqui nessa mesa temática possam iniciar uma questão muito bonita dentro da Universidade Renovadas, na mão de vocês. Eu posso apoiar vocês, mas está na mão de vocês. Então, rezo para que vocês saiam daqui e agora, nesse momento, possam refletir bem o julgar que nós vamos ter agora e efetivamente sair com questões que de verdade nos levem a não começar, mas a aprofundar a nossa vivência da civilização do amor. Infelizmente, os últimos três, ele de azul, você e ele que já tinha levantado a mão um tempão, mas se Deus quiser, a gente vai ter tempo agora nas mesas e amanhã para discutir mais, tá? Começar por ele que já está mais tempo. Olha, eu adoraria, eu vou tentar fazer o seguinte, que é isso aqui, olha. Eu ia entrar agora nisso aqui. Usei uma frase aqui meio de propósito para provocar vocês, porque meu tema é Evangelho da Caridade. Evangelho significa boa nova. Então quer dizer o seguinte, que a caridade tem algo bom e algo novo. Mas a minha provocação, que é aí que eu ia começar a chegar nessas questões, era mostrar aqui, será que a caridade é uma boa nova ou tem sido uma boa velha? Ou pior ainda, uma má velha? Essa é a minha reflexão.
Porque eu desconfio que algumas vivências de caridade não são boas e novas. Elas podem ser boas, mas são velhas. Ou seja, a pobreza é algo dinâmico, a pobreza está mudando. Que a pobreza reflete um contexto social. Só que as intervenções sociais que eu vejo muitas vezes são antigas. Ou seja, são intervenções que há 100 anos se faz daquela maneira, distribuindo a cesta básica. É isso, resolve, isso atinge, qual o impacto disso? Se mensura esse impacto, se entende essa realidade. Ou seja, viram algo velho e muitas vezes algo ruim. Então, a questão é, como é que eu vou ter uma boa nova da caridade? Eu vou ter que repensar muita coisa, vou ter que aprofundar, vou ter que ser crítico, efetivamente. Porque senão, eu vou ter até a caridade, mas ela não vai ser uma boa nova, ela vai ser uma má velha ou uma boa velha. Essa é a questão. Queria aprofundar nisso, mas isso depende de uma tarde inteira, porque nós vamos entrar em um monte de questões. Quem sabe amanhã, na minha introdução, que acho que eu tenho meia hora, mais ou menos, a gente dá uma mexida nisso aí. Esse tema eu adoro mexer nele. Sabe? E ele é importantíssimo, porque senão a gente começa assim, todos nós temos que viver a caridade. Claro, efetivamente, viver a caridade nas relações, em todas as questões. Eu preciso focar numa linha da caridade. Estou focando na linha social, beleza? É importante dizer isso, estou focando numa linha. Quando a gente vai para a caridade na linha social, aí você vai, bom, quero viver. Aí vem o problema de viver a má velha. Entendeu? E nós somos convidados a viver uma boa nova da caridade. Nosso amigo lá que está esperando um tempão. Legal, não há. É o que eu tentei dizer para ele também. Esse tema ele é muito vasto. Eu precisei, com muita tristeza, escolher um monte de coisa para não falar aqui. Com muita tristeza, entendeu, né? Tem que focar muito o tema, porque senão a gente precisava de muito tempo. Mas não há como negar a instância política da ação social, da caridade. Não há como. Você? Ela já estava. Legal, você traz aquilo que esse pesquisador que eu estou trabalhando com ele chama de pressupostos. São os pressupostos que efetivamente acabam fazendo com que a pobreza se perpetue. Né? Eu vou passar para ela e fecha com ela, porque a minha hora está estourada há um tempão. Né? Então eu já vou até tirar o microfone. Né? Você fala, eu fecho. Tá? Vai lá. Olha, muito bom, né? A gente está aqui. Eu queria propor algumas coisas com vocês para a gente poder dar continuidade. O que acontece? 5 horas a gente vai ter que estar lá no auditório, não tem jeito. Como estava muito bom a partilha, na verdade a gente já estava fazendo uma grande partilha aqui, a gente não quis interromper. Mas uma das propostas é a gente fazer grupos. Vocês receberam um númerozinho, não foi? Todo mundo? Eu tenho uma sugestão, e se vocês quiserem dar uma outra sugestão, vocês podem dar, tá? A minha sugestão é que agora, nesse momento, a gente se reúna com o nosso grupo, né? O númerozinho, a gente agora se reúna com o grupo, inicie a desenvolver as perguntas, né? Que é basicamente da análise da realidade e do julgar em relação aos critérios do Evangelho. Por quê? Porque a gente precisa, primeiro, muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar a realidade. Hoje o Renato veio aqui e nos ajudou a enxergar a realidade, não é verdade? Apresentou um caso concreto. Então a gente colocar mesmo o que a gente tem enxergado, por que a gente não tem conseguido enxergar tanta coisa, ou o que tem nos inquietado, e a gente realmente fazer uma análise profunda do que a gente tem conseguido ver. E depois a gente partilhar sobre essa questão dos critérios do Evangelho. Ou seja, que essa realidade que me inquieta, ela realmente é inadmissível diante dos valores do Evangelho. Né? E como isso tem me trazido também essa questão de que eu não posso mais ficar parado. Se o grupo conseguir avançar para já algumas propostas concretas, ótimo, já anota, entendeu? Mas o que vai acontecer? Não vai dar tempo aqui, porque a gente tem que estar lá às 5 horas. O que eu vou propor é que vocês, no próximo intervalo, marquem um local para se encontrar, para dar continuidade. Quando a gente quer realmente agir, fazer alguma coisa, a gente precisa se comprometer. As coisas às vezes não dão sequência, porque, mas eu acho que não vai dar, eu agora tenho uma outra coisa para fazer. Ou seja, se comprometer significa uma escolha. Escolha tem algumas renúncias. Nesse caso, perder um intervalo. Mas se vale a pena para a gente construir junto, quem sabe no próximo menu a gente está aqui já debatendo soluções concretas, tendo um seminário mesmo de como agir, como fazer, vale a pena a gente estar investindo nisso agora.
E uma das coisas que eu quero fazer por vocês, não sei nem se está dentro da proposta, mas amanhã eu vou tentar trazer uma folha de contato para a gente poder ter um contato de todo mundo. Tá passando? Ótimo, para a gente poder mandar para vocês, para todo mundo ter contato. Vamos lá? Nós temos uma lista de discussão que é a por social, né? E todo mundo poderia estar se inserindo nesse grupo se vocês assim desejarem, né? Só da mesma temática? Pode ser, mas... Gente, a gente já está nas estratégias. Hoje é o ver e julgar. Calma que essas coisas para cena para os próximos capítulos de amanhã. Só um minuto. Renato, você acha que seria possível, né, tentar conduzir esse momento agora, que esse segundo momento, que é o ver e julgar as realidades que aqui estão, né? De a gente tentar sintetizar nesse grupo coletivo desse tamanho, né? O que tem acontecido, as realidades? Porque a proposta era dividir eles em grupo agora, para que em grupo eles discutissem a realidade, até para a gente se ouvir. Porque não vai dar para contar muitas realidades aqui. O importante, gente, é que também a gente deixasse registrado. A gente precisa ter isso por escrito para poder estar apresentando para o Ministério da Universidade Renovadas, para apresentar uma proposta para o próximo encontro nacional, por exemplo. Então, só falar talvez não resolva a situação. A gente precisa estar escrevendo, documentando para a gente estar apresentando. Então, podemos... Acho que fica desse jeito, então. E a gente amanhã, no horário, né? Depois do almoço, a gente... os grupos. Os grupos, né? Se dividirem. Vamos fazer o contato e alguém ficar responsável de trazer, né? Por escrito do grupo, aí vocês, né? Estipularem. Porque amanhã a gente já chega no agir. Então, os grupos têm que dar essa resposta. Então, vamos nos organizar os grupos. Quem está com o grupo número... Tá número em ordem? 1. Número 1. Quem está com o número 1? Levanta a mão para vocês se verem. Aí vamos se juntam, né? Vamos levantar o número 1 aí. Hã? É para vocês, né? As perguntas que nós colocamos é nesse sentido. Qual a realidade social que você tem enxergado lá na sua realidade? Não. Vocês levam a pergunta. Número 1, já se localizaram? Vou anotar a pergunta primeiro, né? Pelo menos uma pessoa do grupo anota aí. E aí a gente vai combinar. E daqui eles já vão para lá, 5 horas? Tem que estar lá? Olha só, gente. Então, para a gente otimizar daqui, terminando o grupo de vocês, alguém vai ficar responsável pela redação. Né? Uma pessoa, né, de preferência, que consiga também sintetizar, porque senão fica muita coisa, né? E 5 horas você já tem que se encaminhar lá para o ginásio geral para a gente poder se organizar para a missa. Não, vocês já entreguem para a gente hoje, porque a gente precisa ajudar a pensar as estratégias. Vai ajudar a gente a pensar a estratégia de amanhã. Não, uma sugestão é o seguinte. Eu e a Denise somos ali da Comissão Nacional. Então, a gente fica naquelas cadeiras ali do lado do palco. Sabe qual é? Aquelas cadeirinhas ali do lado do palco. Então, depois escreveu, vai lá e entrega pra gente. A gente vai estar ali, tá bom? Ou então amanhã de manhã. Ou hoje ou amanhã de manhã, tá bom? Pode falar. Todo mundo rapidinho. Seria legal se vocês trouxessem hoje, porque a gente ia dar uma lida assim. E amanhã Renato já cai dentro.